Catequista. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para a gente poder caminhar, poder refletir um pouco sobre o catecismo, né? Este instrumento tão precioso para que nós possamos aprofundar na nossa fé. Como nós já começamos, né, e gostaria de fazer uma breve introdução para podermos relembrar aquilo que nós já vimos, né, nos nossos encontros anteriores. Nós vimos, né, que o catecismo é dividido, né, nessas 4 partes, né? E a primeira parte é a profissão de fé. E nós vimos, né, dentro da profissão de fé que inicia-se dizendo o seguinte, que eu creio e nós cremos, que é a primeira seção nessa primeira parte. O que quer dizer isso? Primeiro que o homem ele é capaz de chegar até Deus. Então Deus coloca no coração do homem essa capacidade, essa possibilidade de chegar até o conhecimento de Deus. Mas para que esse homem possa conhecer Deus, é o segundo momento. O que é preciso? É preciso que Deus, por primeiro, venha em direção a esse homem. Então é Deus que vem ao encontro do homem para que o homem possa conhecer Deus. E no segundo momento, nós vimos que esse Deus que se revelou precisou da resposta do homem. Então o homem responde a essa revelação de Deus. E como que o homem responde a essa revelação de Deus? A obediência na fé, é acreditando nesse Deus. É a forma que o homem tem, né, de responder à revelação desse Deus. Vimos que a fé é uma adesão pessoal, né? É eu que creio. Mas, para eu crer, é preciso que isso me seja ensinado. Então a fé, ela é pessoal, mas ela tem uma transmissão comunitária, poderíamos dizer assim. Nós necessitamos da igreja para que a fé chegue até nós, chegue aos nossos ouvidos. E é então, a partir de agora, que nós vamos começar a refletir um pouco sobre essa fé que a igreja nos transmite, conversando e meditando sobre o creio, a nossa profissão de fé. Mas antes, vamos cantar uma música para introduzir o nosso assunto.
que me olhou e então me disse: é mais fácil pôr o mar aqui que compreenderes a Trindade Santa e todo o seu mistério. Caro catequista, depois de ouvirmos essa música, vamos então, dentro da nossa proposta, iniciarmos a nossa reflexão sobre o creio. E nesse nosso encontro de hoje, nós vamos iniciar a nossa reflexão na primeira parte do creio. Porque o creio, né, a profissão de fé, ela é dividida em 3 partes. A primeira fala do Deus Pai, né, Criador de todas as coisas. A segunda fala do Deus Filho, né, que veio para nos salvar, a sua encarnação no nosso meio. Né, e a terceira parte fala do Deus Espírito Santo, que vem para nos santificar. E nessa primeira parte nós então vamos iniciar, né, serão 2 encontros, vamos iniciar falando sobre a primeira parte, né, o Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então será essa nossa primeira reflexão, nós vamos meditar sobre isso um pouquinho, conversar um pouquinho, né, sobre esse Deus que é Pai, esse Deus Criador, Todo-Poderoso. Tem uma passagem, né, da Sagrada Escritura, do livro do Deuteronômio, que fala o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o Todo-Poderoso. É preciso necessariamente que o Ser Supremo seja único, isto é, sem igual. Há um só Deus. Nada se compara, não se tem, ninguém e nada pode se comparar ao nosso Deus. Ele é único. Se Deus não for único, não é Deus. Se Deus se dividir, não pode ser Deus, porque Deus ele é indivisível. É um Deus só. Se temos mais deuses, então quer dizer que não é Deus. A fé em Deus leva-nos a nos voltar só para Ele, como nossa primeira origem e nosso fim último. Ele que fez tudo. E Ele é a nossa origem, nós surgimos dele e para Ele tendemos. E nós só nos realizamos como criaturas, e em Jesus, e vamos ver isso mais para frente, né? E nos realizamos como filhos, quando nós realmente tendermos a esse Deus. Por quê? Deus nos criou predestinados à salvação, né? E só seremos salvos nesse Deus. Então, Ele é a nossa origem e o nosso fim último, ou seja, é para Ele que nós tendemos. E a nada preferir a Ele, nem substituí-lo por nada. Né? Nós não podemos substituir Deus por nada, né? É por isso que o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua vontade. É o primeiro mandamento. Nada pode substituir, nada pode colocar outra coisa no lugar de Deus. E toda vez que nós colocamos outra coisa no lugar de Deus, nós invertemos os valores. Porque somente quando Deus ocupa o primeiro lugar, nós entenderemos o valor precioso de cada coisa. Ao revelar-se, Deus permanece mistério inefável. É impossível um ser incompleto, imperfeito como nós, compreendermos todo o mistério de Deus. Mesmo Deus se revelando, nós conseguimos apenas perceber alguns aspectos de Deus, porque Deus é um mistério insondável. Né? Eu diria o seguinte, que nós conseguimos perceber de Deus apenas aquilo que a vista alcança,
Nós enxergamos até uma certa distância. Depois nós não enxergamos mais. Porque a coisa não existe? Não, porque somos incapazes de enxergar. Assim é o mistério de Deus. Nós conseguimos perceber até uma certa distância. Dali para frente é um mistério insondável. Não conseguimos por causa do nosso limite. Se o compreendesses, ele não seria Deus. Se nós conseguíssemos compreender Deus plenamente, Deus não seria Deus. Porque como é que um ser limitado como nós poderíamos compreender Deus plenamente? É por isso, querido catequista, a importância da nossa intimidade com a palavra de Deus. Porque Jesus nos revela o Pai. Mas quanto mais nos tornamos íntimos de Deus, mais nós vamos conseguir perceber aspectos novos dessa revelação. Nós nunca vamos esgotar a revelação de Jesus, nunca, porque somos imperfeitos. Mas todas as vezes que nós nos aproximamos e quanto mais íntimos nos tornamos, mais nós vamos conseguir perceber algum aspecto novo dessa revelação de Jesus. Novo por quê? Porque nós não conseguimos, por causa dos nossos limites, conhecer todo o mistério de Deus. É um mistério insondável. O Deus de nossa fé revelou-se como aquele que é. É o nome de Deus, né? Quando Moisés, na sarça ardente, pergunta: qual o nome que eu vou dizer para o povo de Israel que é o seu? Eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou. Presente. Não sou aquele que foi, nem aquele que será. Eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que é. É o Deus dos vivos, não Deus dos mortos. Deu-se a conhecer como cheio de amor e fidelidade. Sempre fiel. Que nos criou por amor. Deus não precisava de nós. Nós não acrescentamos nada no poder de Deus. Ele nos faz por amor. E mesmo nós, e a palavra de Deus mostra isso para nós, mesmo nós sendo infiéis a este amor de Deus, por cada um de nós, Ele permanece fiel. Porque o seu amor, o amor que Deus tem por nós, é maior do que as nossas infidelidades. É esse mistério que nós temos que apresentar e levar os nossos catequizandos a conhecer e a experimentar. Experimentar o amor desse Deus fiel. Seu próprio ser é verdade e amor. Deus Ele não pode não ser verdade. Ele não pode não anunciar somente a verdade. Porque se Deus anunciasse algo que não fosse verdade, não seria Deus. Porque Deus é perfeito. E sendo perfeito, Ele não pode mentir. Então Deus é a verdade com V maiúsculo, é a verdade plena. E o próprio Jesus, Ele fala isso para nós, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Deus, em seu próprio ser, é verdade e amor. É por isso que, é apenas uma reflexão, é por isso, querido catequista, que nós temos que perdoar. A falta de perdão nos tira o céu. Por que nos tira o céu? Porque se Deus é amor, como é que e céu, né, é estar na presença de Deus, como é que eu vou estar na presença do amor se eu não perdoei? Eu mesmo vou me excluir, não é Deus que me exclui, não. Então, se eu não perdoo, eu não tenho como fazer parte dessa festa. É aquela passagem do Evangelho, né? Quando o rei, ao casar o filho, chama os convidados, né? E os convidados não quiseram ir, chamou todos aqueles excluídos, e quando o rei chega lá, um está sem a roupa da festa. Poderíamos ver aí, se eu não perdoo, eu não vou ter a roupa da festa. Eu não vou conseguir me encaixar, né? Não vou conseguir estar tranquilo naquela festa. Porque não perdoei? Porque Deus é amor. E o perdão é a maior prova de amor. Então, que nós possamos perdoar sempre. Então, querido catequista, esse Deus que nós vimos, né? Sempre nos chama, sempre nos ama, esse Deus que nos cria, Ele também é Pai. Creio em Deus, Pai. Esse Deus, que é um só, se revelou em Jesus como Pai. E como Pai, que é uma das provas do seu amor para conosco, Ele sempre nos chama, né,
nos chama a experimentar esse amor. Esse Deus que é Pai, ele se revelou como Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé da vida cristã. Lembrando, catequista, é um mistério central. E como mistério central, nós não conseguimos, né, absorver toda a realidade. Nós percebemos alguns aspectos. Aí está a história de Santo Agostinho, né? Da criança brincando na praia, né? Enquanto a pessoa refletia sobre o mistério da Trindade, né? É mais fácil colocar todo o mar naquele buraquinho do que eu entender o mistério da Trindade, que é o maior mistério da nossa vida cristã. Só Deus nulo pode dar a conhecer, só Deus pode nos dar a conhecer o mistério da Trindade, alguns aspectos desse mistério da Trindade, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo. Só Deus pode nos dar a conhecer isso. Nós, no nosso limite, nós não conseguimos chegar sozinhos à compreensão e à percepção desse mistério. A encarnação do Filho de Deus revela que Deus é o Pai eterno. É o Pai eterno. E que o Filho é consubstancial ao Pai. Isto é, que Ele é no Pai e com o Pai o mesmo Deus único. Deus criou eternamente o Filho. O Filho foi gerado eternamente pelo Pai. O Pai amou eternamente o Filho. O Filho amou eternamente o Pai. E esse amor entre Pai e Filho é o Espírito Santo. Aonde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo está. Um só Deus. Onde está o Filho, o Pai e o Espírito Santo está. Um só Deus. Onde está o Espírito Santo, o Pai e o Filho estão. Um só Deus. Para a gente poder perceber, e é bonito, às vezes a gente reza e não percebe, né? Quando rezamos, iniciamos as nossas orações, nós rezamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de, né? Em nome de, não são no nome do Pai, não. É em nome do Pai. Um só Deus. Você nunca vai ouvir, nós vamos rezar agora, nós iniciamos a nossa oração, são em nome do Pai, não. É no singular. Um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mesma substância, a mesma essência, a mesma natureza. Mas três pessoas. Então esse Deus se revela, Ele se mostra a nós, na sua missão como Pai, Filho e Espírito Santo. Então a encarnação do Filho revela, né, que Ele é o único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A missão do Espírito Santo, enviado pelo Pai, em nome do Filho e pelo Filho, de junto do Pai. É o Pai que envia pelo Filho a ação do Espírito Santo. Esse um Deus, lembrando, onde está onde está o Pai, está o Filho. Onde está o Pai e o Filho, está o Espírito. Um só Deus. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então, assim como nós adoramos o Pai, adoramos o Filho, adoramos o Espírito. Um só Deus. A mesma honra e a mesma glória a eles. O Espírito Santo procede do Pai enquanto fonte primeira, né? Porque o Pai é o Criador, então ele procede do Pai como fonte primeira. E pela doação eterna deste último ao Filho, né? Então é um presente que ele procede do Pai e é um presente que ele oferece ao Filho. Vimos o amor que o Pai tem para com o Filho. Do Pai e do Filho em comunhão. Então o Espírito Santo, o que é? Poderíamos dizer assim, esse amor da comunhão, né? Do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai. Pela graça do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos chamados a compartilhar da vida da Santíssima Trindade. Então, no nosso batismo, nós somos chamados a compartilhar desse mistério de amor, desse mistério trinitário. Aqui na terra, na obscuridade da fé, para além da morte, na luz eterna. Então, esse mistério da Trindade, a partir do nosso batismo, nós somos chamados a experimentá-la aqui na obscuridade da nossa fé, porque nós não conseguimos perceber, né, toda a realidade. Os nossos olhos não conseguem enxergar todo o mistério de Deus.
essa trindade que se nos revela. E depois da nossa morte, nós vamos contemplar, né, na luz eterna esse mistério. Vamos conseguir ver plenamente? Vamos conseguir ver apenas aquilo que nossos olhos alcançam, fazendo a comparação. Plenamente nunca, porque é impossível o imperfeito compreender o perfeito. Mas com certeza no céu veremos um pouco melhor do que nós conseguimos perceber agora. A fé católica é esta, que veneremos um único Deus na Trindade, e a Trindade na unidade. O único Deus na Trindade. Um só Deus, em 3 pessoas. E a Trindade, 3 pessoas, um só Deus. Não confundindo as pessoas, nem separando as substâncias. Lembrando, o nosso Deus, uma única substância, uma única natureza, uma única essência, um Deus só, que se revela a nós em 3 pessoas. O Criador, mas aonde se revela o Criador está o Filho e o Espírito Santo, que se revela como Filho. Mas onde está o Filho? Está o Pai e o Espírito Santo, que se revela como santificador, o Espírito Santo, que onde está o Espírito Santo está o Pai e está o Filho. Um só Deus, em 3 pessoas, mas uma só divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual à glória, coeterna majestade. Inseparáveis naquilo que são, naquilo que eles são inseparáveis. Um Deus. Da mesma forma, o são naquilo que fazem. Onde está um, está o outro. Um só Deus. Mas na única operação divina, cada uma delas manifesta o que lhe é próprio da Trindade. Porque na sua missão, na sua forma de chegar até nós, cada um se revela a sua pessoa. Lembrando, onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. Mas na sua revelação, Deus se revela, às vezes como Pai, às vezes como Filho, às vezes como Espírito Santo. Mas na única operação divina, cada uma delas manifesta o que lhe é próprio na Trindade. Sobretudo nas missões divinas da encarnação do Filho e dom do Espírito Santo. Então, na sua missão diante de nós, cada um se revela da forma que ele está agindo na nossa vida. Como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Um só Deus em 3 pessoas. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. É interessante, né, que dos atributos divinos, né, a onipotência, onipresença, onisciência, a única que aparece no creio é a onipotência. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Né? É a única que aparece, né, na nossa profissão de fé. Que o nosso Deus, ele é todo-poderoso. Mas para ouvirmos, né, sobre esse poder do nosso Deus, vamos cantar para a gente poder ouvir aquilo que a palavra acrescenta para nós nessa nossa reflexão de hoje. Certa na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa, a minha cantiga certa na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa. Palavra
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe: até quando nos deixará em incerteza? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: eu vo-lo digo, mas não acredes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro catequista, eu fiz questão de proclamar esse Evangelho, reforçando e relembrando para nós essa unidade do nosso Deus. Jesus revelando esse mistério. Eu e o Pai somos um. Um só Deus em três pessoas. Mas esse Deus, como vimos, é todo-poderoso. É Deus, Pai, todo-poderoso. E isso é importantíssimo nós refletirmos. Por que é importante? Porque Deus pode tudo. Ele fez tudo. Ele sabe tudo. E nesse seu poder tudo se revela todo o seu amor por nós. Porque mesmo podendo tudo, Ele se fez um nada, por amor a mim e a você, catequista. E esse é o grande mistério que nós temos que levar os nossos catequizandos a experimentar. Juntamente com Jó, o justo, nós confessamos: reconheço que tudo podes e que nenhum dos teus desígnios fica frustrado. Ele tudo pode porque é todo poderoso, Criador de tudo, fez tudo. Fiel ao testemunho das Escrituras, a Igreja dirige com frequência sua prece ao Deus Todo-Poderoso e Eterno, crendo firmemente que nada é impossível a Deus, nada. Já o anjo, no anúncio a Nossa Senhora, falando da gravidez de Isabel, ele já lembrava para Maria, porque para Deus nada é impossível. Deus manifesta sua onipotência, todo o seu poder, convertendo-nos dos nossos pecados e restabelecendo-nos em sua amizade pela graça. Deus, podendo nos destruir, Ele não faz, porque é todo poderoso. Ele pode esperar a nossa mudança. Ele confia na nossa mudança. Ele faz de tudo para restabelecer a amizade nossa com Ele, porque Ele é todo poderoso. Ó Deus, que manifestais o vosso poder, sobretudo na misericórdia. A grande manifestação do poder de Deus é a misericórdia que Ele tem para com cada um de nós. A maior demonstração do poder de Deus é a sua misericórdia para com todos. Se não crermos que o amor de Deus é todo-poderoso, como crer que Deus, o Pai, pôde nos criar? Como é que Deus, em todo o seu poder, em toda a sua perfeição, nos cria? Nos cria porque ama. E nos cria porque Ele pode. Como crer que o Pai pôde nos criar, o Filho remir-nos e o Espírito Santo santificar-nos. Só podemos acreditar nisso, nessa ação de Deus na nossa vida, por amor e porque Ele pode. E porque Ele pode, porque Ele é todo poderoso, Ele nos ama, Ele nos perdoa. E que nós possamos levar os nossos catequizandos a conhecer e a experimentar esse amor de Deus todo-poderoso na vida e no coração de cada um deles. Para encerrar esse nosso encontro de hoje, vamos cantar um pouquinho. Quem sou eu para pôr impedimentos? Vem e
faz tudo aquilo que queres fazer. Ultrapassa os limites do meu entendimento. Livre acesso te dou e assim vou me render. Santo Espírito de Deus, vem com teu poder agir em mim. Quero experimentar da tua bondade. Faz arder meu coração, vem fazer uma renovação sobre a minha vida, a minha história. Vem com a tua unção. Quem sou eu para pôr impedimentos? Vem e faz tudo aquilo que queres fazer. Ultrapassa os limites do meu entendimento. Livre acesso te dou e assim vou me render. Santo Espírito de Deus, vem com teu poder agir em mim. Quero experimentar da tua bondade. Faz arder meu coração, vem fazer uma renovação sobre a minha vida, a minha história. Vem com a tua unção. Depois de ouvir essa música, que Deus possa nos fortalecer, e no nosso próximo encontro, se Deus quiser, nós conversaremos desse Deus que é Criador do céu e da terra, encerrando assim essa primeira parte. Obrigado a todos e até ao nosso próximo encontro. Fica aí a minha bênção sacerdotal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E até o próximo encontro, se Deus quiser.